Vamos sentar aqui rapidamente, já vamos encerrar. Sente aí, que eu vou pedir para a missionária contar uma revelação, um sonho, um arrebatamento que ela teve. Amém? Sobre o sonho. Foi muito legal, né? O Senhor me deu esta palavra. Conte aí, missionária. Tranquilo, uma boa. E vou botar no canal, né? Eu vou comentar sobre... Eu estava orando a Deus, perguntando como é que estava a nossa caminhada. Orando em línguas, né? Ora em línguas. E os demônios não sabem quem está orando. A oração em línguas chega até o céu. E ora em línguas e fala com o Senhor, pergunta as coisas. Oro sem ser língua, né? Mas as coisas né? Que não é para o diabo saber, eu oro em línguas. Para não ser enganado, né? Você ora falando ao diabo, se ora em línguas, não tem perigo de ser enganado nas revelações. E eles ficam querendo saber o que você está orando, mas não conseguem entender. Vamos lá no missionário. Deus deu um sonho missionário. Foi muito interessante. Aliás, Deus deu 2, né? Deu 2. Queria que você contasse os 2. Certo? Sim. Só que não precisa dizer o nome não, né? Logo das pessoas. Não precisa dizer não. Diga não, vamos dizer pessoalmente para ele, né? Diga só as circunstâncias. Para a gente entender como é o mundo espiritual. Também estava orando por essas 2 pessoas a Deus, né? E eles se escondendo, mas Deus mostrou como é que eles estão. Não estão bem, né? O Senhor nos mostrou. Não estão bem. O Senhor revela todas as coisas, né? Primeiro da corrida, né? Foi muito legal isso aí. Para conte aí. Glória em a nome Deus. de Jesus. Senhor, igreja. Foi nesta noite, né, de madrugada de hoje, 12 de junho, o Senhor me deu um sonho bem interessante. O sonho começou com eu e o pastor correndo. Estava de noite, estava no escuro, e a gente passava correndo e saltando, eram umas rochas, e essas rochas, entre uma e outra, tinha fendas. A gente ia saltando, né, aquelas rochas, pulando entre uma e outra, e ele na frente e eu do lado dele, um pouco mais atrás, né, alcançando ele. E aí a gente saltou, era de noite, era escuro, era difícil aquilo ali que a gente estava fazendo, pulando aquelas rochas, era difícil, né, era íngreme as rochas, tinha as fissuras entre uma e outra. E tem um momento em que a gente chega no final daquilo ali, entre ela, onde o caminho que a gente estava seguindo, tinha uma rua perpendicular a ela. Aí o pastor que vinha assim um pouco na frente chega para mim e diz assim, já chegando já na outra rua, no final daquela primeira jornada, dizendo assim, vamos correr? Aí ele já entrava na rua que era a rua da corrida. E ele gritava assim, salvação! Aí quando ele dizia isso, ele dobrava assim e saía correndo, que quando eu entrava na rua, que eu procurava ele para avistar, para ver onde ele estava, ele já tinha se sumido, já tinha ido na frente. E aí eu entrava na rua, já tinha umas pessoas correndo. Interessante que a pista, a rua, era como uma pista de atletismo mesmo, só que não era no formato das pistas de atletismo normal. Ela era reta, bem longe, sabe? Eu não vi o final dela. Mas quando eu entrava lá na pista para correr, algumas pessoas já vinham correndo. Só que eu, tentando avistar ele, eu não via mais, que ele já tinha se sumido na corrida. Eu vinha correndo e já ia passando por algumas pessoas que já estavam correndo naquela pista. E o que é interessante é que eu passava por elas, no meu ritmo eu passava por elas, e vinham umas 3 pessoas correndo no sentido contrário. Eu avistava isso, né? Então o sonho foi desse jeito, né? Dessa forma, né? E eu achei muito interessante e falei para o pastor que faz a caminhada, orando, né? Perguntando como é que estava caminhando, o Senhor mostrou aí, né, para o seu filho de misericórdia, muito interessante, né, pulando as rochas, os obstáculos,
até chegar à pista, igual uma pista de atletismo, só que não era, né, em círculo, redonda, era reto. E quando eu desci dessas rochas, peguei a pista, gritei, salvação, né? Chama a atenção dessa que eu gritei bem alto, salvação! E saí correndo muito rápido, né? E deixei ela para trás. E de uma maneira que ela não viu o final da pista e também não me viu. Eu parti na frente e ela também partiu correndo, né? Mais lentamente do que eu, óbvio. E passou por pessoas que estavam correndo também mais lento do que ela. Aí está entendendo a revelação? E o Senhor mostrou outra etapa, pessoas vindo do lado contrário, que é o pior. Está entendendo como é? Ou seja, o Senhor está mostrando a igreja, né, prosseguindo no alvo, como o apóstolo Paulo diz, correndo, querendo alcançar um objetivo que é a salvação, que é para ser a salvação, que é a salvação. Só que nessa caminhada tem uns que estão mais velozes, eu estava mais veloz. Ela já estava menos, né? E tinha gente que estava menos do que ela, correndo menos do que ela. E ela passou dessas pessoas. E outras que já estavam contrário o alvo. Então, irmãos, temos que se empenhar. Quanto mais você se empenha, obedece a palavra, anda na humildade. O segredo é humildade e santidade. Você andar, você vai disparar na frente, vai correr. Como eu disse, corria rápido aí e não olhando nem para um lado nem para o outro, não me importando com o que fica atrás. Ela ficou atrás, foi a minha esposa, apesar que ela estava correndo, mas eu não me importei. Olha aí, é para ser assim, irmão. Salvação individual. Cada um, o Senhor vai cobrar de cada um. É muito clara a palavra. Ele vai dar recompensa a cada um por aquilo que fez durante o corpo, a pessoa fez, bom ou mal. A Bíblia diz. Então, corra, irmão, legitimamente. Pegue os verdadeiros ensinamentos da santidade, da obediência, da humildade e siga. Lutando contra o seu desejo, lutando contra as preocupações, lutando se o seu filho vai ficar para trás. Não pode. Senão você vai ficar para trás junto com o seu filho, junto com o seu parente, junto com o seu chefe que lhe aborrece no trabalho. Seu chefe, aliás, nem está, né, caminhando junto, ele está caminhando contrário, que é mudando. O diabo vai usar essas pessoas mudando, vai usar até as pessoas dentro da igreja para atrapalhar a sua corrida da salvação. E lembrando que você está correndo o objetivo da salvação, não está se importando com nada. Lembrando que Deus disse, buscai o reino de Deus. Você está buscando o reino de Deus e a justiça, e Ele vai acrescentar todas as coisas que você necessita. A sua preocupação vai ser de correr para o alvo. Eu vivo assim, mano, corro para o alvo. Quando é fé, vai chegando as bênçãos. Não deixa faltar ninguém. O diabo vem me atacar, o Senhor me dá graça, ostentação. É isso, irmão. Ele promete, é verdadeiro. Mandou buscar o rei de Deus, está buscando, não está se importando com nada, não está no coração do filho, está ninguém, você está lutando. Não vou me preocupar com nada não, Senhor me ajude, ora. E vai lutando por algo, não vou olhar não, vou correr. E o Senhor vai resolvendo seus problemas. Vai acrescentando aquilo que você precisa. Vestuário, alimento, livramento, a graça. Você, eu estou correndo aqui, né? Eu pequei aqui, mas aí eu me arrependo, aí ele me dá uma oportunidade, eu continuo. É assim a graça, irmão. O sangue do Cordeiro. Eu não posso estar olhando para trás e nem caminhar. Tem gente que nem caminha, irmão. Aí tinha gente aí que estava indo, né? Devagar, mas estava indo. Glória a Deus, tem que ir pelo menos devagar. Pode parar, ficar aqui, você vai ficar para trás. Você tem que chegar até o alvo. Vier o arrebatamento, você fica. Se você não chegar ali de chegada, vier a sua morte, você vai envelhecer. Você não vai ficar para sempre aqui.
chegou aos 100 anos, está 120 anos, você dura até 120 que é difícil. Você ainda está no meio do caminho da corrida, não chegou. E aí? Não chegou até o alvo. Falou assim. Foi lento demais. Não chegou. Nadou, morreu na praia. Porque o diabo usou a sua para lhe afetar. Usou tudo para lhe perturbar. No trabalho, casa, tudo igual. E você não confiou no alvo, não olhou para Jesus, não prosseguiu. O apóstolo Paulo diz, não olhando para o que fica para trás, não importando, deixando tudo. Ele disse que deixou a boa vida que ele tinha, né? E se converteu. E considera aquela boa vida que ele tinha como refúgio, como esterco. Porque ele está com a vida nova em Cristo. Então ele está com algo, se importando, não quer saber de nada, correndo, olhando para lá. Lógico, nessa corrida, orando por todo mundo, que todo mundo vá. Mas, irmão, não se deixando afetar com as coisas. Se você se deixar se afetar e você parar, outros retroagem, volta. Outros ali estavam correndo ao contrário, piorou, estão perdidos total. Deus está mostrando como é que estão as pessoas, como é que funciona a corrida celeste. Para nós é muito legal essa revelação. É muito clara, né? Mostrando os níveis de pessoas que estão ali. E é do desejo do Senhor que todos estejam correndo no mesmo rumo, não é vento contrário não, que todos estejam em união, correndo no mesmo alvo, não no sentido contrário, mas no mesmo sentido, no mesmo alvo, obedecendo a palavra da santificação, no mesmo sentido, mesmo, todos estejam assim, todo ser humano é para estar assim, e correndo rápido, para chegar até lá, se manter. Para quando chegar a hora de partir, ou seja, no arrebatamento de uma vez, ou quando a pessoa for falecer, ela tem uma mansão de diamante e pedras preciosas, ou mais, lá no céu esperando por ela. Tem o corpo dela igual ao do Senhor. Ele diz aí que o Senhor vai transformar o corpo de nossa humilhação, semelhante ao corpo dele, um corpo eterno, que é sobre todo o estado físico e químico, que voa, passa a parede, que não envelhece, que come, que não engorda, tudo que o Senhor fez. Então, a pessoa ganhará esse corpo. Então, vale a pena. O reino do céu existe uma cidade, existe tudo. Isso aqui é passageiro. Então, lute contra a sua vontade, lute contra os maus obreiros, contra o falso evangelho, santifique, corra para o alvo. E o apóstolo Paulo disse, sede meus imitadores e os que estão junto comigo. Ou seja, correndo do mesmo jeito, praticando a palavra que eu estou praticando, tudo direitinho, que vai dar certo para vocês também. Amém? Vamos glorificar o Cordeiro, a Jesus, por nos mostrar essa maravilha da corrida celeste, da prêmio e a coroa da vida. Vamos sentar novamente, a missionária vai contar o outro aí, e que é para servir de entendimento para a igreja entender as coisas espirituais. Tem que entender como funciona. Vá, conte aí. Glória a Deus. Outro sonho que o Senhor me deu a respeito desse casal, né? E o sonho começou assim. Deus me mostrava primeiramente a casa dessa pessoa, e o que eu via na frente da casa dela era primeiramente uma cerca, como aquelas cercas antigas que eram baixinhas assim, com aquelas madeiras, né? E eu tinha entendimento que era cerca velha e que não tinha segurança ali, entendeu? E aí, na frente, na porta de entrada da casa dessa pessoa, tinha cocô de cachorro. E aí eu chegava para limpar esse cocô de cachorro. Aí eu ia limpar. Aí eu limpava. E a mulher, a dona da casa, ela zombava. Ela ria, sabe? Ela zombava do que eu estava fazendo. E
E eu terminava e continuava, né? Continuava a limpar, e eu terminava de limpar e ela ficava rindo, zombando e não ajudava. E a casa também, eu lembro que era uma casa velha, assim, uma casa antiga. E nesse sonho aparece o esposo dela vindo, como se fosse de um quarto escuro. E no sonho, o que eu conseguia ver dele era daqui para cá, assim. E eu me lembro que eu via isso aqui como se ele tivesse, não, ele estava sem blusa. Só que eu não via nada daqui para baixo e nem do rosto para cá para cima, só essa parte aqui. E ele era tão magro, como aquelas pessoas que estão no estágio final de câncer, que fica a pele, o osso. Eu via as clavículas dele aqui do lado de fora, aqui exposta. E eu no sonho, embora eu não vendo o rosto dele, eu tinha entendimento que ele estava muito magro e também não tinha nada de cabelo. Entendeu? Não tinha quase nada de cabelo, eu tinha esse entendimento. E aí ele chegava e eu tinha o entendimento que ele estava ali se ocultando. Ele não queria aparecer. Não conseguia ver ele não estava querendo aparecer. E ela rindo, continuava rindo. E aí, quando eu menos esperava, eu olhava, via de novo, na porta da casa dela, mais um monte de cocô. Só que dessa vez, era muito mais do que do primeiro. Era muito grande. Eu disse assim, vale, o que é isso? De onde foi que veio isso aí? Que eu acabei de limpar e já está sujo de novo. Aí ela só fazia rir, zombando, meio que envergonhada, mas ela ria e zombava daquilo ali que eu estava falando. Então foi só isso o sonho. Eu vi o rosto dela, claramente, dele eu não vi, mas eu via todas as feições dela, era uma feição esquisita, né? Ela sorrindo e zombando daquilo ali que eu estava fazendo. E quando eu dizia que tinha mais cocô lá, que eu não sabia de onde tinha surgido, ela continuava dando gargalhada, rindo. Então foi esse o sonho que o Senhor me deu a respeito dessas almas. Glória a Deus. Tenebroso, né? Tenebroso. Esse casal já teve aqui, é conhecido. Eles estão no falso evangelho, não querem seguir o evangelho verdadeiro, que é da santificação, né? Do corpo ao espírito. Zombam, diz que a gente é louco, religioso, que a gente segue a santidade, o corpo ao espírito. E o Senhor mostrou claramente que ele está doente, né, com câncer, e que eles, nós estamos orando muito, né, o livro não está aqui o nome, está aqui não, de oração. O Senhor já mostrou várias vezes sobre eles não vieram mais, e mostrou aí que o Senhor está usando nós, lógico, para orar, para salvar eles, só que eles não querem, né? O missionário estava limpando a imundícia, que é para ela e ele limpar, né? Estava limpando e ela zombando, dizendo que não ia dar certo, que não queria que fosse limpo. E a missionária limpava, aparecia o imundícia maior. E a pessoa zombando, sorrindo, está vendo como não dá certo? Se limpar, ou seja, eu quero ficar nessa imundícia. Quanto mais imundícia, melhor. Quanto mais falso evangelho, melhor. É a revelação. Revelação. É muito complicado, né? Isso já faz anos, né? O Senhor alongando, e glória a Deus. E a gente vai continuar orando para ver se abre os olhos. Eu vou conversar com ele, né? O Senhor já falou com ele várias vezes, ele ligou para mim. Mas, na verdade, o diabo está usando ela para aprisionar ele, né? Está usando ela para aprisionar ele. Ele quer passar o cabeça da casa, quem é a mulher. Começa aí que é errado, né? Começa aí que é errado. Em lugar de a mulher se submeter a ele se submete à mulher que manda e faz tudo. Começa por ele, já está errado, já dá, né? Já dá legalidade para o diabo agir, porque está contra a palavra de Deus. E Deus disse que o desejo da mulher é ser o marido dela, né? Que ele ia dominar. É uma maldição que Deus lançou.
E estão fazendo ao contrário da palavra de Deus. Por isso as pessoas são amaldiçoadas, porque estão indo contra a palavra de Deus. Que a palavra de Deus tem uma coisa que eles fazem diferente. Estão fazendo diferente porque o diabo está mandando fazer. E estão fazendo porque estão gostando. Estão gostando da sala, todo cheio de cocô dentro de casa. E cocô mais podre, maior. Aí vem Deus limpa, a pessoa suja com coisa pior. E se deliciando é muito complicado, irmão. A misericórdia está se findando. Deus é um engano, mas lógico, chegará um dia, né, que o Senhor entregará as almas a Ele, o dom das almas a Ele. Cabe a igreja orar e com fé. Mas a gente sabe, se não nos arrependermos, continuarmos perseverando, lutando contra Deus, iremos receber juízo. O próprio Lúcifer, no céu desse anjo, receberam juízo. Ele estava em glória, desobedeceu, receberam juízo, viraram demônios. E aí? Como é que eu, que já nasço no pecado, sou pecador, estou lutando contra Deus, você acha que eu sei salvo? Vai ler a Bíblia. Você tem que confiar na Bíblia. A Bíblia nos mostra, irmão. Davi disse que a gente já nasce no pecado, irmão. Nasce no pecado e quer continuar no pecado lutando contra Deus, não quer sair, não quer ajuda. Tem seus limites, né? Tem seus limites. Amém? Que serve para a gente entender, para a gente orar por eles e a gente não chegar a esse ponto. Lutar para não chegar a esse ponto. De estar desobedecendo a palavra, não quer praticar a santidade, não quer praticar o amor. Amém? Vai, continuamos, Salomão. Amém. Glória a Deus. Igreja, eu estava ali sentada, o Senhor me lembrou. E eu creio que seja para comentar também, que quando a gente estava lá naquela outra igreja, vai fazer 3 anos que a gente está aqui nesse prédio, né? Lá, eles frequentaram lá. Não vieram a partir de quando a gente veio para cá. E eu lembro que eles vinham ocasionalmente, vieram umas 2, 3 vezes, né? E o Senhor me lembrou de uma vez que o Senhor me deu eu creio, eu sinto e eu tenho essa certeza, essa convicção de que o Senhor me levou até lá, na casa dela. Não sei se o pastor vai se recordar, mas o Senhor me lembrou agora. Fui na casa dela, ela estava lá, e cheguei para pôr a mão na cabeça dela. E no momento em que eu coloquei a mão na cabeça dela, que eu fiz a oração nela, iniciando, ela manifestou. Naquela época o Senhor me deu essa experiência. Lembra, não, Tatinha? A gente falou para a igreja, eles se ausentaram, deixaram de vir para a igreja, e o Senhor deu essa revelação para a gente. E eu me lembro que eu fiquei até dolorida, toda doentada por conta disso. E eu estava lembrando agora e queria colocar. Como também lembro que ele mesmo, algumas vezes, 2 vezes ele veio só para a igreja porque ela não queria ir. E ele chegou até para perguntar para o pastor. Isso é importante a gente falar, que é para as pessoas poderem entender e ele mesmo se recordar quando a gente for conversar com ele. Que ele chegou para o pastor que eles frequentavam uma outra igreja onde ela louvava. E quando foi um dia, ele chegou para o pastor e perguntou para o pastor o que era aquela revelação daquele sonho que ele tinha sonhado, que a esposa dele ia louvar no altar da igreja que eles estavam congregando e que estavam visitando a nossa, né, ali lá o prédio. E ele disse que tinha avistado, enquanto ela louvava, homens de cueca dançando no altar. Aí o pastor deu a revelação para ele e mostrou que não tinha santificação naquele altar e tinha essa imoralidade lá, e que ele não deixasse mais ela louvar naquela igreja. Então, só para recordar, para expor para a igreja, né? Perguntar, ele ficou muito abalado, né? Na verdade, que ele viu que eram sombras, né? Eram demônios, eram sombras que eram assim, aí eu falei tudo para ele direitinho. Então, irmãos, é muito complicado. Então, as coisas espirituais, cuidado. Tem igrejas por aí que não é brincadeira, né? Os falsos obreiros, ali onde está operando é Satanás, espírito engano é mentira. Deus vai abrir os olhos, irmão, vai mostrando a pessoa, vai mostrando. Não precisa brigar com a pessoa, não.
Te ora e Deus vai mostrando, é tudo na oração, e a pessoa tem que ela mesma entender, ela mesma dizer, eu não quero mais estar nesse falso evangelho, eu quero buscar santificação, quero se consertar. É dela mesma, da pessoa mesmo. Você não pode convencer com briga, com contenda não. Amém? Vamos glorificar a Deus pelas excelentes revelações. E obrigado por você mais uma vez. Rei dos reis, Senhor Deus.